Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. E eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nossa meditação na primeira leitura segue aquela de Neemias. Ele que junto com Esdras se propõe como grande restaurador da experiência de fé do Israel que volta do exílio. O versículo 1 da primeira leitura diz que todo o povo se reúne como um só homem. A unidade da alma, a integridade. Uma nação que pode constituir-se como um só povo na medida em que serve ao Deus único e verdadeiro. Porque o que causa divisão entre nós são as nossas dissimulações. Quando estamos muito convictos de nossas certezas, a gente não se escuta. Para citar Habermas, que é um filósofo contemporâneo que fala da ética, a ética pressupõe o exercício do consenso. É por isso que hoje nós temos dificuldade de sermos éticos para além das aparências. Estamos o tempo todo divididos num eterno nós contra eles, porque não temos um consenso. O consenso do povo de Israel era Deus, o Deus que é um e que faz ser um, que se expressa no templo, na terra, nas promessas, e que atrai de novo para si aqueles que haviam estado exilados numa terra estrangeira. Atraídos por este Deus que é um, o povo como um só homem escuta de novo a lei. Aquilo que está sendo prenunciado aqui no livro de Neemias, cujo contexto é, como estou dizendo, o retorno do exílio da Babilônia, é o que vai se cumprir em sentido perfeito e acabado nos Atos dos Apóstolos, quando descrevendo num relato que tem o seu quê de romantismo, nos Atos dos Apóstolos, Lucas diz que os discípulos de Cristo e a comunidade primitiva eram como um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. Evidentemente, nós estamos diante de relatos idealizados, não é? Coloquemos aqui uma pitadinha de Freud. A unidade é sempre uma ilusão, porque o outro é sempre outro. No entanto, podemos fazer um justo tempero, na consciência de que sempre haverá rusgas entre nós, na consciência de que permaneceremos como diferentes, não abrimos mão de sermos consensuais. Há momentos em que a gente, num relacionamento, tem que lançar mão de nossas impressões, daquilo que a gente gostaria que fosse segundo a nossa maneira,
para encontrar aquilo que é bom para nós. E isso nós somos capazes de fazer. Sem este nós, para além do eu, não há ética, não há sociedade que subsista e não há fé. Este nós, que é para além do eu e que nos faz descobrirmos para além de nossas diferenças, nos percebermos naquilo que nos une. O povo é reunido, versículo 3, a primeira leitura, para a escuta da lei. A escuta da lei que é lida desde a primeira hora da manhã até o meio-dia. A escuta, a exigência fundamental do livro do Deuteronômio, porque sem escuta não há relação. Não só entre nós mesmos, porque quem não se escuta se estranha, e também na relação que tecemos com Deus. Porque para relacionar-se com Deus é preciso deixar-se habitar pela palavra dEle. Quando meditamos as Sagradas Escrituras, Deus fala a nós e faz germinar na aridez de nosso coração a sua graça. Porque a lei do Senhor Deus é perfeita, ela faz a vida voltar. Lembra o salmo que nós acabamos de escutar, é traduzido como conforto para a alma, mas o que está no hebraico é de que a palavra de Deus nos devolve, porque a palavra do Senhor nos criou, é o sopro de Deus que constituiu tudo que existe. Portanto, tudo que existe deve recolher de Deus o sopro. E quando nós oramos, somos nós que nos dispomos a alugar um espaço no coração de Deus e a Ele dirigimos como um pai que cuida de nós. O povo escuta a lei, ou seja, a instrução, os mandamentos que são conforto para a alma, e escutam da manhã até o meio-dia. A cultura hebraica não se presta a abstrações. Quando eles vão traduzir alguma coisa que a gente definiria como, por exemplo, insistência, como completude, eles o fazem usando imagens muito concretas. Então, a ideia é, durante o arco de um meio-dia, do nascer do sol, que é a promessa de uma nova vida, já que a partir da luz do sol, todas as coisas despertam do seu desmaio, até o momento em que o sol está no ponto mais alto do céu, em que não há sombras, se escutou a lei de Deus. Entende? É uma maneira simbólica, metafórica, de dizer da palavra de Deus que nos dá a esperança e a profecia de um novo dia, e que diante desta palavra não há sombras. Uma palavra que deve acompanhar o nosso levantar, deve inspirar cada uma das nossas ações, desde o primeiro segundo em que acordamos. E diante desta palavra, dissipam-se as sombras e trevas de nossos corações. Porque lá onde nós estivermos na sombra de nossos desejos, de nossas impressões, de nossos sentimentos que se revolvem dentro de nós como tempestades e nos fazem enxergar mal. Quantas vezes nós estamos convictos de sermos guiados pelos nossos sentimentos e estamos apenas julgando a partir de nossas impressões, nosso medo e do nosso falso juízo de gosto. Lá onde formos trevas, deve despontar a luz de Deus, que é para além do nosso gosto. Um Deus que estabelece a justiça, como nós cantamos no Salmo, não é? Os julgamentos do Senhor são corretos, os nossos não são. A gente não enxerga bem, não enxerga como as coisas de fato são. Nós enxergamos como sombras e como as nossas impressões. Essa é a metáfora da caverna de Platão, não é? Daqueles homens que se encontravam no fundo de um buraco e viam através da luz do bem sombras no fundo da caverna e tinham a ilusão de que esta era a realidade. Nós estamos assim hoje em dia. Nossas redes sociais estão cheias de sombras. A gente acha que sabe o que é a fé, que sabe o que é a política, que sabe o que o Papa tem que fazer, que sabe o que é, como as pessoas têm que se comportar. São sombras. Temos que abrir mão das sombras para deixar, citando Platão, entendendo que de alguma forma em Platão se prenunciava a alegria da fé, fazer a experiência daquilo que é bom, daquilo que é belo e daquilo que é verdadeiro. E só o Cristo, que é só o que não tem ocaso
e que também o nascer desconhece, pode trazer a nós sua luz, luz de sua graça, luz de sua palavra. A primeira leitura insiste 4 vezes, Neemias, compreender, entender, porque passamos boa parte do tempo entendendo e interpretando mal. Neemias está refazendo o Deuteronômio, que insiste em conhecer o Senhor, em conhecer os seus mandamentos, repetir a lei do Senhor Deus, dia e noite, falando dela, sentado, deitado, aos filhos, repetindo com insistência. Por isso se diz 4 vezes na primeira leitura que o povo compreendeu essa instrução. Yará no hebraico instrução, Yadá no hebraico conhecimento. Não é só uma coisa da cabeça. Porque, como lembra o apóstolo Paulo no Novo Testamento, não basta saber simplesmente aqui com a cabeça. Ele olha para si e diz, às vezes eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. A compreensão significa uma assimilação profunda daquilo que o Senhor está nos dizendo. E para isso é preciso uma experiência de intimidade. Amar o Senhor, afeiçoar-se dele, deixar que a palavra dele encontre espaço em nosso coração e, sobretudo, desatar os ouvidos. A cada manhã o Senhor me desperta o ouvido, lembra o profeta Isaías, para que eu possa ouvir como um discípulo. Nós somos hoje despertados pelo despertador. Acordamos, vamos pregar o ônibus ou dirigir o nosso carro como zumbis, mortos-vivos. O convite de Neemias é que a gente se pergunte se estamos escutando, se estamos compreendendo, se estamos assimilando ou apenas sobrevivendo numa sociedade de poetas mortos, que não compreendem, que não escutam e que não se deixam instruir. O Salmo 118, que medita a lei de Deus, como esse 18, 19, que escutamos nessa liturgia, faz um pedido ao Senhor que dê a sua lei como um presente. A lei do Senhor Deus, ela não pode ser um peso. Pode ser que talvez a nossa criação, nós tenhamos uma ideia deturpada e pervertida do que é a lei. E nós sabemos, às vezes, até no bolso, o peso da lei. A gente passa acima do limite de velocidade num radar, a lei nos fará pagar uma multa. Mas no sentido bíblico, a lei é uma instrução íntima, profunda. Tanto que ela é comparada no salmo que nós cantamos como um desejo. Ó Senhor, os vossos mandamentos, os vossos julgamentos são mais desejáveis do que o ouro. São eles mais desejáveis do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. A lei do Senhor Deus, que é perfeita, que é conforto para a alma, é desejável, doce e traz delícia ao nosso coração. As leis que nós nos impomos, os nossos desejos, eles têm uma dimensão trágica. O desejo é trágico. Aquilo que nós desejamos nos faz padecer. A lei, inclusive, está repleta de não na perspectiva de uma proibição, porque a lei não é uma madrasta do nosso ressentimento, mas a tradição da Bíblia nos ajuda a perceber como os nossos desejos e as nossas ambições, se colocados no lugar errado, podem nos desfazer. Ou a gente não padece por aquilo que gosta. Às vezes a gente sabe que não podia morder, ou que não podia se alimentar disso ou daquilo, ou que não podia dar vazão a este ou aquele ímpeto, e a gente vai vorazmente em direção àquela coisa, ou àquela pessoa, ou àquele lugar, e mais uma vez somos expulsos do paraíso. Porque é isso, é tudo que a vontade quer. A vontade quer tudo que não alcança, e quando alcança não quer mais. Aqui está a tradição psicanalítica. O que alimenta o desejo? É a proibição. Tudo que é proibido, tudo que gera culpa, tudo que é pecado, tudo que engorda é bom.
e a gente tem que se policiar. E aí, então, o salmista diz que a lei do Senhor Deus, em sentido contrário, em sendo desejável, em sendo mais valiosa do que qualquer riqueza deste mundo, satisfaz o nosso coração. De modo que, ao estarmos diante desta lei, desfrutando-a, nosso coração pode estar em paz. Porque as riquezas deste mundo só aumentam a nossa ambição. Porque as delícias deste mundo ou nos decepcionam ou nos provocam fastios, porque a gente quer até ter, depois que encheu a barriga, como lembra Nelson Rodrigues, vem o tédio miserável da carne. Estava doido para comer um prato de feijoada. Depois que comeu, resta ficar no sofá empazinado. Mas não é assim com a lei de Deus, entende? Em sendo a nossa delícia, ela traz saciedade ao nosso coração. Sobre isso nos alerta o Evangelho. Jesus diz aos discípulos: tomem cuidado para não viver o tempo todo insatisfeitos. Ele diz: pode ficar tranquilo, o trabalhador tem direito ao seu sustento. O anúncio do Evangelho não pode se tornar numa estratégia para lucrar. Que palavra atual é essa de Jesus? Não é à toa que em muitos púlpitos se citam mais os trechos do Antigo Testamento, uma leitura deturpada, do que os trechos do Novo, não é? Porque Jesus, no Novo Testamento, pede dos seus discípulos despojamento, renúncia, entrega e, sobretudo, que eles vivam em estado de satisfação. Olha o que ele diz: não fiquem andando de casa em casa, reclamando da hospedagem, porque a ideia, muito concretamente, seria: eles vão em missão, aí chegam numa casa e são convidados para ficar, mas olham pela janela e veem que tem uma outra casa mais bonita. Aí o discípulo abandona essa casa e vai para outra, onde tem mais conforto. Jesus diz: não, fiquem na casa onde vocês forem acolhidos. Não levem nem bolsa, nem sacola. E, inclusive, se vocês não forem recebidos, não fiquem em estado de reivindicação. Não abusem do Evangelho. Apenas anunciem com pobreza, com simplicidade, bem ao modo franciscano. Estamos hoje celebrando São Benedito, ontem São Francisco. O reino dos céus está próximo. Jesus é muito pertinente quando ajuda a perceber hoje a nós, que somos os seus discípulos, que a gente tem que se perguntar sobre aquilo que a gente ama e aquilo que tem alugado um apartamento na nossa cabeça e no nosso coração. O que é em que nós temos buscado satisfação? Quais têm sido as procuras que nos têm feito ser escravos da gente mesmo? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas ambições? Porque se em nossa vida não encontrarmos em Cristo a nossa suficiência, nós estaremos o tempo todo mendigos de falsos prazeres. É preciso encontrar, lembra o Cristo, aquela regra de ouro, que é, antes de ambicionar, de querer, de reivindicar, apreciar aquilo que nós temos. Porque quem tem tudo o que deseja, pode desejar aquilo que tem. Às vezes nós desejamos aquilo que é do outro, aquilo que pertence ao outro, aquilo que não é para nós, aquilo que, se nós tivéssemos, não nos faria bem. E Jesus diz: não, vivam em estado de apreciação do belo, de instante. Encontrem a alegria que é poder repousar numa casa que, embora sendo desprovida de grandes recursos, é lugar de acolhida e lugar de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.